Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 3. Eu vou ser bem objetivo, pastor, pode deixar comigo. Eu creio que Deus já falou poderosamente aos nossos corações e eu quero seguir a mesma direção. Hoje aconteceu algo muito diferente comigo. Eu costumo dizer que Deus sempre nos surpreende, né? Eu já cheguei aqui para pregar e Deus muitas vezes mudou a mensagem. Eu já cheguei aqui, na hora Deus me deu um outro texto. Mas hoje, depois da escola dominical, eu cheguei em casa e de uma palavra que o pastor disse aqui, o Senhor colocou um texto no meu coração, que é o texto que nós vamos ler em Juízes capítulo 3. E a minha esposa foi deitar um pouco para descansar, e eu passei a tarde inteira em cima desse texto. E eu meditava, e eu anotava muitas coisas. Daqui a pouco, quando a mensagem estava quase pronta, o Senhor falava comigo, não é isso, nada se encaixa com nada, eu apagava tudo. Daqui a pouco, de novo, eu em cima daquele texto. E quando chegou o final da tarde, já era quase 6 horas, eu tinha que tomar banho para me preparar para o culto. A minha esposa, e daí? Como é que foi? Tem uma mensagem preparada? Eu falei, não tenho nada. Tudo que veio, nada deu certo, eu só tenho um texto. E conforme o culto foi andando, o Senhor foi trazendo a mensagem. O Senhor foi falando, e eu creio que Deus tem algo especial para as nossas vidas nesta noite, amém? Quantos creem, deem glória ao nome do Senhor, aleluia. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Eu quero ler esses 11 versículos juntamente com a igreja. A palavra do Senhor nos diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou ficar para por meio delas pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por meio deles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram os seus próprios filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Renderam culto aos Baalins e aos postes da deusa Acera. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel então clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Podeis assentar na presença do Senhor? Quando eu estava ali sentado, o Senhor falava muito comigo a respeito da identidade da igreja. Uma das identidades foi muito bem tratada aqui pelo nosso irmão, que é ser missionária, que é
cumprir o ID do Senhor e esse poder que acompanha a igreja. Porém, nesta noite o Senhor quer que nós olhemos para esse texto e analisemos a respeito da identidade da igreja. Eu creio que cada um aqui tem uma identidade própria. Quando nós chamamos alguém pelo seu nome, essa pessoa vai identificar, e essa pessoa possui as suas características, e a igreja do Senhor não é diferente. A igreja do Senhor, ela possui características especiais. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é separada. A igreja do Senhor, ela é seguida pelo poder de Deus. A igreja do Senhor, ela serve única e exclusivamente a Deus. A igreja do Senhor, ela é guiada pela palavra do Senhor e não pela cultura. E nessa manhã, como eu falei aqui, quando o pastor citou a fala de Gideão, quando Gideão questionou a Deus, ao anjo do Senhor que apareceu a ele, dizendo: se o Senhor é conosco, onde estão aquelas maravilhas que os nossos pais nos falaram, como o Senhor nos tirou do Egito, como o Senhor nos trouxe a essa terra, e agora nos entregou nas mãos dos midianitas? Por que o Senhor fez isso? E ele questiona a Deus naquele momento, segundo a circunstância que o povo estava vivendo. Porém, na mesma hora que o pastor falou essa frase de Gideão, o Senhor falou ao meu coração: mas dentro da casa de Gideão havia um altar a Baal. Gideão estava questionando a Deus por que Deus não operava os seus sinais, por que Deus havia abandonado o povo, por que Deus falou que estava com ele e eles estavam sendo escravizados pelos midianitas, porém se esqueceu que eles haviam se afastado de Deus. Deus não havia se afastado de Israel, mas Israel havia abandonado Deus. Israel havia abandonado as ordens do Senhor. Quando o Senhor disse que iria colocá-los na terra prometida, como foi lido aqui pelo pastor muito bem nesta noite, na direção do Espírito Santo, Deus ordenou àquele povo que não se misturasse com o povo daquela terra. Em Mateus capítulo 6, o Senhor vai falar a respeito do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte o Senhor vai dizer que a sua igreja, ela é sal da terra e luz do mundo. A igreja foi chamada para ser sal, para trazer sabor a essa terra. A igreja foi chamada para ser luz, para iluminar as trevas que estão levando muitos para o inferno. Porém, a palavra do Senhor nos diz que de nada adianta acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama. De nada adianta acender uma lâmpada e colocar debaixo de um cesto. E se o sal perder o seu sabor, de nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E quando nós olhamos para o povo de Israel, no texto que nós acabamos de ler, eles estão passando por um dos momentos mais difíceis. Josué havia morrido, e uma nova geração está surgindo, e essa geração, ela não conhece ao Senhor. Lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois da morte de Josué, toda aquela geração também morreu, e foi reunida com seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. O conhecer aqui no texto não está ligado à lembrança. O conhecer aqui no texto não está ligado a saber. Porque quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos que eles continuavam sendo Israel. Eles continuavam divididos nas suas tribos. Eles continuavam contando a sua história, eles ainda tinham uma religião, porém eles deixaram que outros deuses ocupassem o lugar de Deus na sua vida. Outro dia ainda o pastor falava aqui desse perigo,
de nós deixarmos o mundo entrar dentro da igreja, de nós deixarmos o mundo moldar a cultura da igreja, os princípios da igreja, porque a igreja foi chamada para influenciar e não para ser influenciada pelo mundo. A igreja foi chamada para mudar ambientes e não para ser mudada conforme o ambiente onde ela se encontra. E quando eu olho para o povo de Israel, nós podemos aplicar a nossa vida da mesma forma, porque muitas vezes nós temos algumas características. Nós ainda temos um templo bonito como as igrejas antigas. Nós ainda continuamos fazendo os cultos como as igrejas antigas faziam. Nós continuamos reunindo cantores aqui neste lugar para cantar belos hinos, pregadores para pregar a palavra. Temos ainda grandes eventos, grandes concentrações missionárias dentro da igreja, mas muitas vezes temos deixado que outros deuses tomem o lugar do Senhor na nossa vida. Porque Israel permanecia como Israel, permanecia com a cultura, mas ela deixou que os outros deuses dominassem a sua vida. Deus havia ordenado que eles não se misturassem, e o texto nos diz que eles deixaram um povo na terra. Deus havia ordenado que eles tirassem todos os povos, que eles exterminassem todos os povos daquela terra, que o Senhor havia entregado a eles, porém eles não exterminaram todos os povos, deixaram alguns povos, e ali foi o problema, o início da decadência de Israel, quando eles deixaram que aqueles povos fossem tolerados por eles. Porque a queda não aconteceu exatamente no momento em que eles adoraram a Baal. A queda não aconteceu exatamente no momento em que eles adoraram os deuses daquelas terras estranhas, mas a queda de Israel começou a partir do momento que eles começaram a tolerar aqueles povos para conviver com eles. E o texto vai nos dizer que eles começaram a dar os seus filhos em casamento e casar com as filhas daqueles povos. A cultura começou a se misturar, um sincretismo religioso começou a acontecer naquele lugar, e agora Israel começou a perder as suas características. Israel agora já não era mais um povo monoteísta, não era um povo que adorava o único Deus verdadeiro, não era um povo que adorava ao Deus que os tirou do Egito, ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que fez cair maná do céu, ao Deus que saciou a fome, que tirou a água da rocha, mas era um povo agora que adorava a Baal, era um povo agora que se dobrava diante de Assera e Astarote. Israel começou com um sincretismo religioso, começou a misturar a sua religião, e o Senhor nesta noite tem nos chamado a atenção desde o início deste culto, que nós somos chamados para ser santo. Santo quer dizer separado. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos separou para sermos instrumentos e cumprirmos um propósito, que é glorificar o seu nome, mas muitas vezes a sua palavra não tem mais dirigido as nossas vidas, muitas vezes a sua palavra não tem mais moldado os nossos lares, a nossa casa, mas o que tem moldado as nossas vidas é a cultura. Com o desejo de sermos muitas vezes uma igreja inclusiva. É muito bonito falar essa palavra, né? Nós temos aí muitas igrejas inclusivas, nós deixamos de falar a verdade, nós deixamos de lado a palavra do Senhor, porque se eu falar a verdade, vai ofender alguém que está no nosso meio. Se eu falar a verdade, tal pessoa não vai voltar mais aqui. Se eu falar esse texto, aquela pessoa vai ficar ofendida. Mas nós não fomos chamados para se preocupar com aqueles que vão se ofender com a palavra de Deus, porque eles estão ofendendo o nosso Senhor todos os dias com as suas atitudes. A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar, para quebrar os corações endurecidos e para libertar o homem do pecado. Aleluia.
A partir do momento que a igreja deixa de lado a palavra do Senhor, ela perde a sua principal característica, ela perde a sua base, ela perde o seu alicerce, porque agora nós não temos mais pregadores que pregam a palavra, mas nós temos contadores de história, nós temos animadores de plateia, nós temos pessoas que trazem uma mensagem coach. Como eu ouvi algum tempo atrás alguém falar: meu irmão, você tem que entender que nós já sofremos tanto lá fora. O povo trabalha a semana inteira, escuta xingamento do seu patrão, briga com a esposa. Então ele chega na igreja querendo ouvir uma palavra que motive ele, que traga alegria ao seu coração. Eu falei: irmão, nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, para alegrar ninguém com falsas palavras. Eu prefiro 1000 vezes pregar o evangelho que fira e rasgue o seu coração e faça você sair daqui refletindo, mas que eu te encontre lá no céu, do que trazer uma mensagem coach e ver você ir para o inferno motivado. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. O povo de Israel permitiu que aquela cultura entrasse dentro da sua casa. O povo de Israel permitiu que os seus filhos agora aprendessem com aqueles deuses o que era certo ou errado. Não era mais a palavra que dizia o que era certo ou errado, mas era a cultura daquela terra. E segundo a cultura daquela terra, eles tinham vários deuses. Era um Deus para a chuva, era um Deus para a prosperidade, era um Deus para a plantação, era um Deus para a terra, era um Deus para cada coisa que eles precisassem, eles tinham um Deus. E hoje eu olho para a igreja do Senhor, eu não vejo muita diferença. Quantas pessoas chegam neste lugar buscando um Deus específico para a sua necessidade? Quantas pessoas vêm até este lugar porque ouviram falar que se você for lá, Deus vai te dar o carro que você quer. Se você for lá, Deus vai te dar a prosperidade que você busca. Se você for lá, pessoas que tratam a casa de Deus como um comércio. Mas o Deus que nós pregamos aqui neste lugar, Ele não é vendido, Ele não é comprado por ouro ou prata, não. Mas é um Deus que derramou o seu sangue pela sua vida, que pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui nesta noite, e que fôssemos lavados e remidos pelo seu sangue. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder as características da igreja do Senhor. E quando eu falo aqui de características da igreja, eu não estou falando de uso e costumes, porque cada igreja tem a sua doutrina aí. Eu estou falando daquilo que a Bíblia nos diz, de sermos sal e luz onde estamos, de sermos sal e luz lá no trabalho, de não sermos influenciados por este mundo. Ah, irmão, mas todo mundo faz. Ah, mas lá no meu trabalho já me falaram que tem um contador que faz a declaração e eu não preciso pagar, eu ainda recebo e eu vou fazer com ele agora. Aperta, né, irmão? Porque muitas vezes é maravilhoso quando a gente escuta Deus falando: ah, porque o adúltero vai para o inferno, o ladrão vai para o inferno. Mas se eu negar imposto também é pecado. Escaigato também é pecado. São pecados que nós conservamos dentro do nosso coração. São pecados que nós acariciamos e dizemos: não, isso não tem problema, porque todo mundo faz. Mentira do diabo, cultura do mundo que tem ditado o que é verdade para as nossas vidas. Outro dia eu ainda dava aula ali para os jovens e eu falava a respeito disso, que quando eu vim para cá, há 16 anos atrás, lá do Paraná, eu trouxe uma caixinha dessas de TV, e eu pagava lá para um rapaz, lá R$20, recebia todos os canais livres em casa,
E dentro de mim eu tentava disfarçar aquele pecado. Eu dizia, não, mas o sinal ele passa no ar, pastor, então é livre para todo mundo, eu posso pegar. Eu não estou fazendo nada de errado. E durante alguns anos eu tentei enganar com essa mentira, mas um dia eu estava sentado aqui, eu não me recordo quem foi o pregador que pregou naquela noite, mas eu me recordo da palavra que veio direto de encontro ao meu coração, dizendo que pecados pequenos também levam para o inferno, pecados pequenos cultivados e escondidos nas recâmeras do nosso coração, podem destruir a nossa alma. Naquele momento eu saí desse culto, eu não vi a hora de terminar aquele culto, para me pegar o meu telefone e ligar para o rapaz e falar, cancela, não quero mais, chega, eu não quero mais pecado de estimação, eu quero ter uma vida de santidade, servir ao Senhor e glorificar o nome dEle, aleluia. Israel entrou naquela terra, e agora Israel está sofrendo, Israel está sendo oprimido, porque eles esqueceram a ordem do Senhor, eles abandonaram o Deus vivo que havia tirado eles do Egito, e agora eles fazem o que parece bom ao seu coração, porém a palavra nos diz que o Senhor os entregou nas mãos do inimigo, e muitas vezes nós achamos que é só o diabo, né? Ah não, a culpa é do diabo, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Nós servimos a um Deus que é Pai, e um pai ensina o seu filho, e Deus muitas vezes usa as provações, Deus muitas vezes usa o inimigo para moldar as nossas vidas, para que nós venhamos nos lembrar a quem nós servimos. Deus agora entrega eles na mão daquele rei Cusã-Risataim, e eles agora estão sendo oprimidos durante 8 anos. 8 anos sendo escravizados, 8 anos sofrendo, 8 anos pagando um preço que não deveria ser pago, porque abandonaram a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles lembraram do Senhor, aleluia, e eles clamaram ao Senhor, e então o Senhor levantou um libertador para aquele povo. E eu não quero nem entrar aqui na história de Otiniel aqui porque o tempo não nos permite, e ele não é o foco principal dessa história, mas o foco principal é a misericórdia do Senhor. E ele nos diz que ninguém está tão longe que a sua graça não possa alcançá-lo, e ninguém está tão perto que não necessite da sua graça. Nós todos necessitamos da graça do Senhor, nós todos necessitamos desse Salvador para as nossas vidas. Israel havia esquecido o Senhor, Israel havia abandonado, e isso me assusta, essa frase é o que mais me assusta. Israel esqueceu do Senhor. Como que eles esquecem de um Deus que havia tirado eles do Egito? Como que eles esquecem de um Deus que havia aberto o mar vermelho e fechado sobre os seus perseguidores? Como que eles esquecem de um Deus que fez verter água da rocha para saciar a sede deles? Como que eles se esquecem de um Deus que fez descer maná do céu para matar a fome deles? Eu não consigo esquecer do Deus que me tirou do mundo das drogas. Eu não consigo esquecer da forma em que eu vivia outrora, e eu fico imaginando como que pode esse povo esquecer de todas essas maravilhas que Deus fez na vida deles. E agora eu quero te convidar nesse momento a puxar na sua mente tudo que o Senhor fez pela tua vida. Onde você estava, quem você era. Ah, irmão, mas eu cresci dentro de uma igreja. Orgulho, inveja, arrogância também são pecados.
Eu me lembro um dia que eu conversava com alguém a respeito da depravação total. Ela havia me questionado e eu explicando a respeito da depravação total no ser humano, como o pecado afeta todas as faculdades humanas, e eu explicando para ela, e eu dizendo que não existia nenhuma diferença entre aquela pessoa e aquele ladrão estuprador que estava na cadeia, porque todos precisavam da graça de Deus para ser salvos. Ela olhou para mim assim assustada. E ela falou: e eu? Parecida com aquele estuprador, bandido que está lá, mas de jeito nenhum. Pessoas que não reconhecem a sua miserabilidade. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus, e o mais maravilhoso é que por mais longe que nós estejamos, Deus está com a sua mão estendida. Israel estava afastada do Senhor, 8 anos sendo escravizados, mas quando eles clamaram ao Senhor, eles foram alcançados pela sua misericórdia, e Deus trouxe paz sobre Israel, Deus trouxe libertação para aquele povo, Deus quebrou aquele ciclo de escravidão na vida deles, mas precisou reconhecimento. Muitas vezes, como o nosso querido irmão falou aqui, nós esquecemos do que nós fomos chamados para fazer, esquecemos que nós temos características como igreja de Cristo, e nos afastamos do Senhor. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa na minha vida. Ali dentro da empresa onde eu trabalho, eles criaram um grupo chamado de Padrinhos Acolhedores. E eles escolheram as pessoas mais antigas dentro da empresa e as pessoas que são mais comunicativas para que fossem padrinhos acolhedores. Cada funcionário novo que chega, eles vão acolher aquela pessoa, vão encaminhar ela para os lugares que é devido, porque como é uma empresa muito grande, existem muitos setores e a pessoa chega e fica perdida. Então, para não ter esse desânimo no começo, tem uma pessoa que vai acompanhar ela nos primeiros passos. E já faz 1 ano e meio que foi criado esse projeto. E essa semana eles resolveram fazer um grande encontro com todos os padrinhos acolhedores. E eles mandaram uma mensagem um pouco antes, um dia antes do encontro, dizendo: eu quero que cada um, a psicóloga lá, que dá o treinamento, eu quero que cada um leve um objeto que é importante na sua vida, que traz lembranças do seu passado para você. E eu vi ali que muitos trouxeram livros, muitos trouxeram roupas que eram presente da sua mãe, e coisas do primeiro trabalho que trouxeram lembranças, e naquela hora o Espírito Santo falou para mim: você não. Você vai aproveitar essa oportunidade para falar de mim, aleluia. Eu cheguei em casa, a minha mulher me olhando, eu fui na minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca com muitos livros lá, várias bíblias, e eu peguei a primeira bíblia que eu ganhei quando eu me converti. Quando eu saí da cadeia, eu ganhei uma bíblia pequenininha, marrom, está toda rasgada, toda embolorada lá dentro de casa lá. E ela perguntou por que, eu contei para ela, eu falei: eu vou levar esse objeto aqui, ó. Falei: esse aqui, esse objeto é o que me lembra de onde eu vim, esse objeto é principal da minha característica. Mas ela falou: mas por que esse tão velho? Tem Bíblia nova, tem Bíblia bonita, vai levar uma Bíblia? Leva uma bonita dessa. Eu falei: não, essa aqui é especial, essa aqui foi minha primeira Bíblia, foi quando eu me converti que eu ganhei ela, e eu peguei aquela Bíblia e eu fui todo animado, e eu guardei dentro da minha bolsa. Ninguém levou bolsa, eu levei bolsa e guardei dentro da minha bolsa, para ninguém ver o objeto, para ser uma surpresa. E todo mundo foi falando, e eu de propósito fiquei por último. Quando chegou a minha vez, eu enfiei a mão dentro da bolsa como um soldado que arranca a sua espada, e eu arranquei e falei: o meu objeto está aqui, o meu objeto é essa Bíblia, aleluia. Daí ela perguntou: mas por que esse objeto é tão importante para você? Eu falei: não, porque eu não estou falando apenas de um livro, eu não estou falando apenas de qualquer objeto, eu estou falando de algo que define quem eu sou hoje. Porque vocês podem não me conhecer, eu falei para eles, vocês podem não saber, mas eu era viciado em drogas, eu perdi a minha juventude, a minha adolescência nas drogas, eu andava pelas
pelas ruas perambulando, viciado em crack, sujo, da pior forma que você possa imaginar. As pessoas olhavam para mim e diziam: esse não tem esperança, não tem jeito. Mas um dia, quando eu encontrei com este livro, aleluia, ele mudou a minha vida, ele me deu esperança, ele me deu alegria, ele me transformou, porque esse não é apenas um livro, é a palavra do Senhor, aleluia. E eu falei para eles, e eu digo mais: quando eu olho para esse livro, ele me lembra todos os dias que o que define a minha identidade não são os meus erros do passado que eu cometi no tempo das drogas, mas é cada oportunidade que o Senhor me abre todos os dias para glorificar o nome dEle, e que eu abraço e digo sim, e sou transformado na imagem de Deus. Se coloque em pé nesta noite, que as minhas horas já foram embora. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós ainda somos igreja do Senhor. As circunstâncias não definem quem nós somos, a cultura não define o que nós pregamos, a cultura não ensina meus filhos, mas sou eu que tenho a responsabilidade de ensinar a palavra para os meus filhos. É na mesa, é caminhando pela rua, é andando dentro do carro, é na hora de deitar, é na hora de levantar. Inculca essa palavra na cabeça dos teus filhos, porque se você não pregar a palavra para eles, a cultura vai dominar a vida deles. Aquele povo foi dominado, mas eles se arrependeram, e o Senhor derramou a sua misericórdia sobre eles, levantou um juiz, um libertador que trouxe restauração. E se você nesta noite, quem sabe, está nessa situação, eu não vou te chamar aqui na frente, pode ficar tranquilo, nós vamos orar aí mesmo onde você está. Mas quem sabe você está nessa situação e acha que está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje o Senhor está dizendo que a sua misericórdia está estendida sobre a sua vida, a porta da graça está aberta para você, Ele está te esperando de braços abertos. Não importa o teu erro, não importa o teu passado, o que importa é a aliança que você está renovando com Ele nesta noite, aqui neste lugar, aleluia. Eu quero, antes de orar, perguntar se existe alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo aqui neste lugar. Eu não posso devolver o microfone antes de fazer esta pergunta. Quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, como Gideão. As circunstâncias te levaram a pensar que Deus havia te abandonado. As circunstâncias te levaram a pensar que Deus não te amava mais, que Ele não tinha mais um propósito na tua vida. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: não fui eu que me afastei de você, eu estou no mesmo lugar, basta você dobrar o teu joelho. Deus está à distância de uma oração de cada um de nós aqui nesta noite. Deus está à distância de um clamor, de um joelho dobrado. E eu quero já orar, mas eu ainda quero perguntar mais uma vez: existe alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo? Dá um sinal com a sua mão aí, nós vamos estar orando neste momento. Não existe ninguém. Eu quero orar então por toda a igreja. E aí onde você está mesmo agora, eu quero que você clame ao Senhor, que o Senhor venha te revestir como Ele revestiu Otiniel. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e o capacitou. Talvez você diga: ah, irmão, mas eu não tenho esse conhecimento para pregar, eu não tenho essa facilidade com as palavras. Mas o Espírito do Senhor é quem nos capacita. O Espírito do Senhor vos fará lembrar, aleluia. Olha só o que um homem sujeito ao Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Ele é capaz de libertar toda uma nação. Agora, se você se sujeitar ao Espírito Santo
Espírito de Deus, Deus pode transformar o seu lar, a sua casa, a sua família, restaurar este casamento destruído, transformar a tua vida e te dar salvação, aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça aí neste momento e vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi pregada, Senhor. Meu Deus, eu sei que nesta noite o Senhor tem algo especial com a tua igreja. Pai, nós não queremos, Senhor, ser conhecidos, ó Pai, por aquela igreja moderna, que é, Pai, parecida com o mundo. Nós não queremos, meu Deus, ser moldados, ó Pai, pela cultura. Nós não queremos, ó Pai, que o mundo diga o que nós devemos ensinar ou não, mas nós queremos permanecer fiéis à tua palavra, ó Pai. Capacita-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Tira toda a covardia, ó Pai, tira todo o medo, tira toda a vergonha, ó Pai, e nos enche de autoridade. A tua igreja, Senhor, vai voltar a ser uma igreja influente. O povo vai voltar, Senhor, meu Deus, a pedir oração para os teus filhos, porque vê os sinais se manifestando no meio da tua igreja. Derruba, Senhor, derruba todo o orgulho, derruba toda a arrogância, toda a prepotência, ó Pai, começando pela minha vida nesta noite. Como foi cantado aqui, Senhor, quebra o meu orgulho, quebra, Senhor, quebra, que nós venhamos entender que nós só somos o que somos, porque o teu Espírito Santo habita em nós, porque o Senhor olhou um dia para aquele viciado jogado no canto no mundo das drogas e disse: eu quero usar para a glória do meu nome, e que nós possamos, Senhor, glorificar o teu nome em todo lugar, a todo momento, e que toda a honra e toda a glória sejam dados ao teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus.